vamos estar lendo algumas coisas aqui. A gente vai focar nos versículos 1 até o 7, tá? Sefer Yahushua, livro de Josué 13, do 1 até o 7. A gente vai focar apenas nesse pedaço, para a gente poder falar com calma, tá bom? Na outra semana a gente prossegue a partir do versículo 8. Eu já tinha programado focar nesses 7 versículos, para dar tempo da gente estar retomando. Muitas pessoas ainda não assistiram os outros vídeos e tal, para ser vamos dizer assim, um estudo de transição do que a gente já havia falado para o que a gente vai estar falando agora, tá bom? Então, lembram que eu falei para vocês? Eu falei para vocês o quê? Que o livro de Josué ele pode ser dividido, tá? Em 2 partes, a grosso modo, mas ele também pode ser dividido em quê? Em 4 partes, tá bom? Então, ele pode ser dividido ou em 2 partes, tá? Do capítulo 1 até o 12 e do 13 até o 24, tá? É outra parte. Mas também pode ser dividido em 4. Então, diz assim, vamos ler o esboço. O livro de Yahushua, Josué, se divide logicamente no meio, ou seja, 12 para um lado, 12 capítulos para um lado e 12 para o outro, tá? O livro de Josué, Yahushua, se divide logicamente no meio, com a primeira metade focando a conquista da terra de Canaã, e a segunda metade a distribuição dos territórios conquistados entre as tribos de Israel. Melhor, no entanto, é uma análise do livro como 4 seções, cada uma caracterizada por uma palavra-chave em hebraico. Então, olha que legal. As semelhanças sonoras entre as palavras hebraicas dão o seguinte padrão. Então, do capítulo 1 até o 5, a gente pode resumir, quem quiser anotar, tá bom? Como é que eu resumo o capítulo 1 até o capítulo 5 de Josué, de Yahushua? O verbo, o quê? Avar, atravessar. Então, Israel recebe a incumbência de atravessar o Jordão. E a gente recebe essa incumbência de atravessar o Jordão em nossas vidas, os nossos limites. O Jordão era uma divisa, vamos dizer assim, era aquele rio fazia uma divisa, tá? Com relação a quem ia entrar na terra de Israel. E existem divisores na nossa vida, coisas que nós colocamos como limitações. Eu preciso atravessar aquilo ali para romper essa limitação, tá? Então, do capítulo 1 até o 5 de Josué, o verbo avar, que significa atravessar. Lembrar que nós somos hebreus, ivrim, e a estrutura da palavra ivrim, tá? Hebreus é do verbo avar, tá? Então, nosso patriarca Ever, tá? Se tirar os massoréticos, o nome dele no paleo hebraico é o quê? Abar, avar, tá? Ou seja, é um atravessador. Então, nós que somos hebreus, somos atravessadores, somos chamados a romper os nossos limites. Então, do capítulo 1 até o 5 de Josué, o verbo avar. Então, precisamos atravessar barreiras em nossas vidas. Do capítulo 6 até o capítulo 12 é o verbo lacar, que significa tomar, arrebatar, não voltar sem aquilo. Sempre eu gosto muito desse verbo, de vez em quando eu estou falando sobre ele, né? Quando o Criador falou para Moshe, para tomar o irmão dele, né? Car Aharon, ou seja, toma Arão, seu irmão, toma ele. É tipo assim, ó, não volta sem ele, tá? Car. Então esse verbo car é tipo assim, você vai tomar, você vai se apoderar daquilo, você vai empreender o esforço, você não vai voltar sem aquilo. Então olha que show. Do capítulo 1 até o 5, a gente aprendeu que a gente tem que exercitar o verbo avar, atravessar. Mas será que acabou? Não. Do capítulo 6 até o 12, depois de atravessar, a gente tem que fazer o quê? Lacar, tem que tomar. Vocês perceberam? Imagina se Israel só tivesse atravessado, atravessei o Rio Jordão, né? Aí ficasse lá feliz, eu atravessei o Rio Jordão, né? Eu sou legal e tal, que não sei o quê, eu consegui, consegui. Não, eles conseguiram uma coisa, né? Atravessaram o Rio Jordão, mas ainda tinha muitas coisas para serem feitas, tá? Ou seja, uma delas era lacar, tomar posse da terra, tá? Do capítulo 6 até o 12. Do capítulo 13 até o 21, tá? É o verbo o quê? Halak, dividir a terra. Então, olha que coisa interessante. Uma vez que a gente atravessou o Jordão, uma vez que a gente tomou posse da terra, será que acabou tudo? Não, a gente tem que o quê? Dividir a terra. Vocês estão percebendo que interessante? Eles atravessaram o Rio Jordão, os nossos antepassados. Eles foram lá, guerrearam por cerca de 7 anos, tomaram a terra, tá? A gente vai ver que eles não chegaram a tomar totalmente, como a gente vai ver aqui no capítulo 13, né? Que ainda faltava muita terra para ser conquistada.
Nossos antepassados, eles deram muita bobeira em muitos aspectos. Eles deixaram os estrangeiros pagãos viver no meio do nosso povo. Isso acabou sendo um laço para o nosso povo, para cometer idolatria, tá bom? Mas vamos lá. Então, atravessou o Jordão, chegou na terra. Primeiro passo, o verbo avar. Lacar, tomou a terra, né? Ou seja, se apoderou. Terceiro passo, halak, dividir a terra, que é do capítulo 13 até o 21. E finalmente, o quê? Do capítulo 22 ao 24 de Josué, de Yahushua, avad, ou seja, o verbo avad, igual como a gente fala, o avodar, né? Essa palavra avodar é da estrutura de avad, né? De servir a Yahuwá na terra. Então, já uma reflexão só da gente comentar o esboço do livro de Josué, do livro de Yahushua, só esse esboço, tá? A classificação em 4 partes já traz essas 4 reflexões sobre nós, tá? Para a gente sair desse esboço e prosseguir aqui no estudo, tá? Então, cada um de nós, como homem e mulher israelita, precisamos o quê? Atravessar, aqui era o Jordão, tá? Mas qual é o Jordão? O que está fazendo uma divisa na nossa vida entre antes da terra de Israel e depois? Então, aqui era o Rio Jordão, Yarden, tá? Mas nas nossas vidas existem muitos rios Jordões que a gente precisa atravessar. Qual é o limite que eu preciso atravessar para finalmente entrar na terra prometida, na vontade do Criador? Feito isso, o verbo lacar, precisamos não nos acomodarmos, ou seja, precisamos tomar posse da terra. Talvez a travessia do Rio Jordão foi você e eu pensarmos assim, agora sou um netzarim, agora eu decidi que eu vou guardar a Torá. Então, talvez nesse momento, a gente tenha conseguido atravessar o Rio Jordão, num sentido mais profundo, tá bom? Tá? Mas aí agora a gente precisa o quê? Tomar a terra. Então, é uma batalha, é uma luta que a gente vai traçar. Muitas vezes as pessoas não irão nos compreender, muitas vezes nós mesmos teremos dificuldades. Como é que vai ser isso? Caramba, vou ter que aprender hebraico, vou ter que aprender de novo os costumes do nosso povo. Para que eu fui nascer aqui na diáspora? Por que é tão difícil as coisas? Com essa idade que eu tô, será que eu vou conseguir aprender hebraico? Será que eu vou conseguir passar isso para o meu filho, para minha filha? Como é que vai ser isso? Uma vez atravessado o Jordão, avar, em seguida, lacar, tomar a terra. Então, tomar a terra pode ser decisões que a gente precisa tomar em relação à nossa família, em relação aos nossos familiares, em relação à escola, faculdade, trabalho. Vocês estão percebendo? Tudo é uma luta, tá? O Criador não poderia ter feito aqueles gigantes, aqueles povos todos serem destruídos sem precisar Israel lutar? Mas por que o Criador permitiu que o nosso povo, ainda que eles fossem baixinhos, franzinos lá, vieram do deserto, 40 anos no deserto, muita luta, muita provação, por que o Criador estabeleceu esse método de vitória? Ou seja, ele queria que o povo de Israel fosse co-parceiro dele, ou seja, o povo de Israel precisava não depender apenas dos milagres de Elohim, mas ele precisava puxar os milagres, ou seja, agir de forma interativa, como se diz em Israel. É um ditado, um dos mais famosos que se tem em Israel. Mova-se na terra que o Criador se moverá nos céus. Então, essa lição, ela perdura até os dias de hoje. Precisamos atravessar o Jordão, mas depois precisamos o quê? Tomar a terra. É batalha. Não adianta a gente ficar falando, Yahuwá, tu podes no estalar de dedo fazer isso, fazer aquilo e tal, mas será que o Criador quer fazer isso? Será que ele não está preferindo que a gente venha se desenvolver como os nossos antepassados, que tiveram que lutar para herdar a terra prometida? Então vamos lá. Vamos para o terceiro item, tá? O verbo halak, tá? Kalak, halak, que é o quê? Dividir a terra. Então atravessamos o Rio Jordão, tomamos a terra, travamos um monte de batalha, agora precisamos o quê? Dividir a terra. Então, momento, isso aqui vai para esse lado, esse aqui vai para aquele, isso aqui é para esse, isso aqui é para aquele outro. Josué divide as terras lá de Israel, tá? Para as 12 tribos, e a Torá já deixava bem claro que a tribo que tivesse mais pessoas herdaria mais terras, a tribo que tivesse menos herdaria menos terras, ou seja, tudo feito de forma justa. Foi lançado sorteios diante de Yahuwá para que ninguém viesse se queixar, ou seja, então tudo feito de forma justa. Então, esse terceiro item do livro de Josué, que é do capítulo 13 até o 21,
que fala sobre dividir a terra, ou seja, o verbo halak, nos ensina que precisamos fazer cortes na nossa vida, divisões. Lá em Bereshit, Gênesis capítulo 1, a gente aprende, eu nunca vou me cansar de falar isso, se isso já está logo no primeiro capítulo da Torá, é porque isso é importante. Ou seja, aparece a palavra vayavdel, né? E fez um corte, Elohim fez um corte entre a luz e as trevas. Ou seja, Elohim fez um corte, ele viu que isso era bom. Então precisamos fazer cortes, divisões na nossa vida. Dividir a terra é organizar as coisas. Por exemplo, eu tenho 24 horas no meu dia, já atravessei o Jordão, eu sou um netzarim, já tomei posse da terra. Talvez vocês pensem, poxa, minha família já está servindo ao Criador, no trabalho já podem não concordar, mas pelo menos já me respeitam, tá? Na minha família, na escola, na faculdade, seja o que for. Já tomei a terra, mas não para por aí. Precisamos dividir a terra. Dividir tarefa para as pessoas da nossa casa. Vamos dizer assim, dividir o nosso dia. Poxa, se eu tenho 24 horas no meu dia, como é que eu vou dizer que não dá tempo de orar? Como é que eu vou dizer que não dá tempo de ler as Escrituras? Como é que eu vou dizer que não dá tempo de buscar a face do Criador? Como é que eu vou dizer que não dá tempo de trabalhar, de ajudar as pessoas? Vocês estão entendendo? E finalmente, o quarto item, que é do capítulo 22 ao 24 de Josué, e Yahushua, é o quê? Avad, servir a Yahuwá na terra, tá? Então, que venhamos consagrar nossa vida totalmente para Yahuwá, servindo a Ele com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a nossa capacidade, tá? Com toda a nossa força. Então, tão somente ao falarmos sobre o esboço do livro de Yahushua, de Josué, já temos 4 reflexões para as nossas ações, tá? No nosso dia a dia, tá bom? Então, essa é uma maneira de estarmos, vamos dizer assim, de estarmos fazendo um resumo, tá? Um resumo não, um esboço acerca do livro de Josué, Yahushua, tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Só um instantinho. Tá? Vamos prosseguir.